E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo pertinente com vocês. Bom, como vocês bem sabem, e eu não canso de frisar, os textos sobem toda segunda-feira no site da Ágora, no LinkedIn da Ágora, no Instagram da Ágora e no meu LinkedIn e Instagram pessoais. E o vídeo aqui no nosso canal no YouTube, tá? Para conferir o texto, e nesse caso vai ser necessário, o link está na descrição, só clicar e chegar lá, tá bom? Bom, a gente está tratando dos regimes específicos de CBS e IBS, e no caso, para aquelas operações com bens imóveis. Esse é o terceiro vídeo da sequência e vai ser o último. Conseguimos terminar em 3, não em 4 como eu havia pensado, mas isso não afeta em nada o conteúdo que está aqui, tá bom? Bom, vamos lá. A terceira parte do regime específico de bens imóveis, conforme eu dividi, ela é composta pela divisão que a própria Lei Complementar 214 dá, que chama da incorporação imobiliária e do parcelamento do solo, da sujeição passiva e das disposições finais. Com relação à incorporação imobiliária e o parcelamento do solo, a Lei Complementar trata só ali no 262 do seu bojo e vem explicando alguns conceitos relacionados à própria hipótese de incidência da CBS e do IBS sobre incorporação imobiliária e parcelamento do solo, como o conceito de unidade imobiliária. O que é? A lei explica. Depois ela vem tratando dos valores de CBS e IBS devidos em cada apuração. Como é que você faz essa conta, né? Como é que você vai determinar a base de cálculo? Trata de créditos também. Diz que pode ter pedido de ressarcimento caso sobrem créditos e quando vai ser passível de ser compensado. Então a lei complementar cria um regime jurídico próprio para o parcelamento do solo e para a incorporação imobiliária, que são atividades imobiliárias diferentes das tradicionais, compra e venda, alienação, locação, cessão de imóveis e tal. Tá? Então, assim, o principal aqui é entender o que são as unidades imobiliárias, qual é o regime de creditamento, porque diz que você pode, encerrando a atividade, pedir ressarcimento ou guardar aqueles créditos para operações futuras, isso aí é muito importante, e vai tratando de outras coisas relacionadas ao redutor de ajuste e ao redutor social nessas atividades. E, em suma, tá ali no 262, nos seus parágrafos, tanto no parcelamento do solo, quando o sujeito pega, fraciona uma determinada área e vende as suas unidades, quanto na incorporação, quando o sujeito incorpora um bem para depois, geralmente, fracionar e vender, o redutor social e o redutor de ajuste, eles vão acontecer a partir do imóvel maior, do imóvel inicial, porém, nas vendas das unidades, eles vão atingir as operações pertinentes, as unidades vendidas de maneira proporcional ao tamanho delas em relação ao imóvel inicial, tá bom? Vale a pena ler o texto, porque ele remete direto à lei, e a lei é muito específica, muito detalhada com relação a isso, é bem direto e vai facilitar a compreensão, tá bom? Com relação à sujeição passiva, nós temos o 263 e o 264 da Lei Complementar 214, que determina quem são os contribuintes das operações com bens imóveis do regime específico de CBS e IBS. Vai falar o alienante de bem imóvel, alienação de bem, aquele que cede, institui ou transmite direitos reais sobre bens imóveis na cessão ou no ato oneroso, o locador, o cedente ou o arrendador na locação, na cessão onerosa ou no arrendamento, o adquirente no caso de adjudicação, e aí o próprio 263 vai tratando de outras hipóteses relacionadas a essas operações, tá? Fala que é o prestador de serviço de construção e o prestador de serviço no caso de administração e intermediação de bem imóvel. Então, assim, é sempre o sujeito que está no controle da operação, tá? Depois vai trazer 3 casos de responsabilidade CBS e IBS em caso de copropriedade, sugiro ler aí também, tá? Tá tudo aqui. E o último caso que a lei determina aqui sobre responsabilidade tributária, sujeição passiva, né, na verdade, é o caso de constituição de sociedades em cotas de participação, que é um mecanismo muito utilizado para investimentos no setor imobiliário. E a lei vai dizer que a CBS e o IBS são de responsabilidade do sócio ostensivo, vedada a exclusão de valores devidos ao sócio participante. Então tem uma regra aí para determinar o valor da CBS e da IBS, e aqui fala de base de cálculo, e de sujeição passiva também. A seção 8, que é a designada das disposições finais, está ali no artigo 265 ao artigo 270. E aqui as disposições finais tratam de várias coisas. E eu chamo a atenção de vocês aqui para prestarem atenção nessas disposições finais com relação ao CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Isso aí vai ser um cadastro para todos os bens imóveis, urbanos ou rurais, e que vai servir de prova e de base para várias coisas, conterá várias informações sobre os bens imóveis que vão desde a base de cálculo das operações CBS e IBS no regime específico, até para controle de patrimônio, algo muito importante para efeito de imposto de renda, para frente aqui, tá bom? E nas disposições finais, vai tratando muito desse cadastro, dizendo os prazos para inscrição nesse cadastro, e depois, por fim, ainda fala que a Receita Federal, o Comitê Gestor,
poderão estabelecer, mediante ato conjunto, obrigações acessórias do interesse da fiscalização e da administração tributária para terceiros relacionados às operações com bens imóveis pertinentes ao seu regime específico de CBS e IBS. Ou seja, o regulamento pode criar novas obrigações tributárias acessórias que não estão aqui para o controle disso aí. E o CNPJ vai ser para essas atividades imobiliárias, que vai estar relacionado ao CIB, ele também é aplicado a construções. Isso é importante ser dito. Essas são as informações básicas. Sugiro e peço que vocês venham ao texto, porque tem muitas informações esparçadas, sobre temas esparçados, na verdade, mas que estão aqui e que constam diretamente na lei. É um quebra-cabeça que a gente tem que montar, tá bom? Espero que tenha sido produtivo e que vocês tenham gostado. Vamos avante.